Pastor Emanuel Júnior. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podeis tomar assento. É uma alegria muito grande estar aqui nesta nossa igreja pela primeira vez. Agradeço a Deus pela grande oportunidade e também ao nosso pastor e amigo, pastor Joel. Eu quero agradecê-lo, a ele, a sua esposa, a toda a família, enfim, toda a equipe que trabalha com ele, pastor Ismael, que é o vice-presidente, pastor Cássio, pastor William, irmão Luciano, presbítero Luciano, pastor Silmon, que nos acompanhou ontem durante todo o dia, a esposa, a Macirlei, os irmãos que estão aqui servindo ao Senhor, todo o ministério local, os obreiros, os pastores, é uma alegria conhecê-los e alguns rever aqui nesta tarde já de domingo. Também agradeço aos irmãos lá de Birigui, a minha esposa, a irmã Carolina, as minhas filhas, genros, que estão lá orando por nós, por esta viagem. E se porventura alguém estiver assistindo, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, aí na cidade de Birigui. Estamos lá no campo há 15 anos, fazendo a obra do Senhor. E Deus tem promessas para aquela igreja. É um campo novo. E assim que ele iniciou seus trabalhos como campo, houve uma palavra profética que se tornaria um campo missionário, um celeiro missionário. E hoje nós estamos já em 8 países com missionários, fazendo a obra do Senhor. Deus tem abençoado aquele campo e aqueles irmãos ali na cidade de Birigui. E viemos aqui para participar de um seminário lá no Texas sobre missões, evangelismo, lá na Associação Billy Graham. Os irmãos orem por nós, que amanhã estaremos indo para lá. Mas convido-vos para lermos a palavra do Senhor. Agradeço também ao irmão Alex, o diácono Alex, que nos trouxe hoje aqui. Que Deus continue lhe abençoando. E parabenizo a igreja. Que igreja linda, maravilhosa. Os louvores, todos os departamentos, cantando tão bem, com graça. E já pude ali sentir a presença do Senhor, enquanto os irmãos louvavam a Deus, e especialmente na apresentação deste vídeo, quando a gente pôde perceber a expansão, o crescimento da obra de Deus ali na Europa também. João, capítulo de número 9. E vamos ler versículo 1 a seguir. João, capítulo 9, verso 1 a seguir. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Somente até aqui por hora. Quantos podem dizer amém pela palavra do Senhor? Agradeço também ao pastor Lucas, que é amigo do pastor Silmon, e que lá do Brasil está preocupado, sempre nos acompanhando e nos ajudando aqui também. Meus irmãos, este texto, ele é um texto bem conhecido de todos nós, pois relata mais um dos milagres que Jesus realizou. O Evangelho de Jesus, segundo João, é um evangelho que se preocupa em apresentar Jesus como o Cristo, o ungido, e apresentar a divindade do Senhor Jesus
revelando como Deus, não apenas um profeta, não apenas um pregador daqueles dias, mas sobretudo como Deus, Criador dos céus e da terra. E isso nós percebemos e concluímos logo no primeiro capítulo, quando no versículo 1 o escritor já deixa claro que ele sempre foi Deus, eternamente Deus. E neste texto, neste milagre que Jesus realiza, nós encontramos mais uma vez ele se apresentando no final dessa história como o Cristo, o Filho de Deus. Mas eu quero, aproveitando que hoje é um culto missionário, e ontem, quando o pastor Silva me disse que seria um culto missionário, eu alegrei-me, porque trabalhamos com missões já há mais de 20 anos, e este texto falou alto ao meu coração, e quero aqui compartilhar convosco algumas características de uma igreja missionária a partir deste acontecimento em João capítulo 9. E essas características, elas já se encontram presentes exatamente nas ações de Jesus em relação a este homem que estava sofrendo já desde o seu nascimento com uma enfermidade, era cego. E Jesus, diz o texto, que passando por aquele local, ele viu aquele homem. E na primeira frase, eu quero que você, por gentileza, se possível for, olhe comigo o versículo 1, quando diz que passando Jesus, algo aqui me atraiu nesta frase, e passando Jesus. E aqui eu vi a primeira característica de uma igreja missionária. Uma igreja missionária é uma igreja que está em movimento. Não é uma igreja inerte. Não é uma igreja que está trancada dentro de 4 paredes em um templo, mas é uma igreja que, tal como Jesus, ela se movimenta. Ela está agindo, ela está com atitudes. Quando nós olhamos para os evangelhos, verificaremos que em vários textos, os evangelistas, eles escreveram que Jesus estava passando por algum lugar. Cidades, aldeias, vilarejos, ora na sinagoga também, como era o seu costume, como um bom religioso, um bom judeu que foi, também frequentava os cultos na sinagoga, também ali fazia a obra do Pai, também ali pregava, também ali curava. Mas ele não restringia ou não restringiu o seu ministério para dentro da sinagoga. A maioria das vezes em que vemos Jesus operando milagres, maravilhas, abençoando o povo, era nas ruas, era andando, passando em algum lugar. Jesus é o autêntico missionário. Jesus é o modelo singular, ímpar, que nós devemos seguir quando se trata também de missões, além de outros assuntos, evidentemente. E aqui, Jesus estava passando, se movimentando. E eu comecei a meditar, a pensar e a pedir ao Senhor algo para transmitir aos irmãos aqui nesta manhã, nesta tarde, neste dia. A igreja em movimento, ela se movimenta por uma causa, por uma razão. Há uma motivação, há uma causa que nos leva ao movimento. E ela se movimenta também por um propósito. A causa é porque nós somos vivos. Nós recebemos o poder de Deus. Esta é a causa que nos leva ao movimento. Uma igreja que não se movimenta é uma igreja que está espiritualmente morta. Mas aqui, neste culto de missões, e não é novidade, porque a gente acompanha do Brasil, nós estamos vendo que a igreja está em movimento. A igreja está crescendo, abrindo congregações, trabalhos. E por que a igreja se movimenta? Exatamente porque nós temos e recebemos o poder de Deus em nossas vidas. Quando olhamos para Lucas 24 e 49, Jesus deu uma ordem: ficai.
em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Mas o ficar em Jerusalém era até. Era uma ordem de ficar ali esperando, parado, em oração, até que algo acontecesse, que era o recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que se deu lá em Atos capítulo 2, conforme toda a igreja conhece. Porém, quando nós olhamos Atos capítulo 1 e o versículo 8, tem ali uma palavra interessante, porque lá em Lucas é ficai em Jerusalém. Agora em Atos 1 e 8, a palavra já muda um pouco. E recebereis o poder, a virtude ou a vida que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até aos confins da terra. É interessante porque a palavra é tanto como. Diga comigo, tanto como. Porque alguns dizem, primeiro Jerusalém, a gente vai cuidar primeiro da sede, primeiro aqui do nosso reduto, e depois, se sobrar um tempo, a gente vai olhar para outras nações. Mas não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina tanto em Jerusalém, tanto como, expressão que significa igualdade. A mesma intensidade de oração que eu faço pela minha igreja local, eu devo usá-la para uma igreja missionária a milhares de quilômetros distante de mim. A mesma intensidade, a mesma força que eu uso para contribuir com missões na igreja local, para as congregações locais, eu devo também usar em relação à obra missionária. Tanto como. Isso nos mostra que a igreja precisa se movimentar. E se movimentar com força, com intensidade, com amor, com dedicação, em relação a todos os povos. É muito lindo em um culto de missões, lá também nós fazemos assim, quando se coloca as bandeiras dos países e ora pelas nações, isso mostra que a igreja está cumprindo aquilo que está em Atos capítulo 1, versículo 8. Porque a descida do Espírito Santo não tinha como finalidade principal e única o falar em línguas, o pular dentro da igreja, o se alegrar dentro da igreja em um culto. Claro que isso faz parte do culto pentecostal, nós falamos em línguas estranhas, alguns, devido ao seu temperamento, levantam as mãos, outros, quem sabe, dão uns pulinhos, isso faz parte do nosso culto pentecostal, mas a descida do Espírito Santo não foi só para isso. Não foi só para exibir línguas estranhas do culto. A principal evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas, mas ela não é a única evidência. Depois dela, vêm as outras evidências, e uma delas, que é uma das principais também, é o fato da igreja se movimentar, sair do seu descanso, sair da sua inércia. E quando a igreja começa a se movimentar em prol de missões, em prol do evangelismo, em prol da obra missionária, no país onde está, nos outros países, nos outros continentes, em povos não alcançados, eu tenho plena certeza, porque eu vivo isso lá na igreja onde nós estamos servindo, a igreja se movimenta na terra, e Deus se movimenta no céu em favor da igreja. Aleluia! Nós temos conquistado coisas ali, no campo onde servimos, que aos olhos dos homens seria impossível. Fazendo contas com a calculadora, de maneira racional, seria impossível. Mas, no início do campo, há 8 anos atrás, quando eu estava num trabalho no Japão, um trabalho missionário, e ali eu estava ministrando, e o principal pregador era o pastor José Sartírio, e eu uso esse testemunho com muita alegria,
porque é um homem referência na obra missionária em todo o mundo também. E ele, naquele culto, ao final da sua mensagem, no encerramento da festividade, ele virou para mim e me falou uma palavra profética em relação à obra missionária, se referindo à igreja lá em Birigui. E ele disse depois para mim: quando eu for ao Brasil, eu quero ir lá, porque ele é da nossa região ali, ele é de Tupã, bem próximo, e eu quero conhecer a igreja em Birigui, e eu quero falar para a igreja aquilo que Deus me mostrou aqui. Passaram-se 2 anos, ele foi ao Brasil numa conferência missionária na cidade de Marília, e me ligou dizendo: Emanuel, estou em Marília e tenho 2 dias livres, você tem culto aí? Eu falei: se não tinha, vai ter agora. E ele ficou 2 dias conosco, pregando para a igreja, falando sobre missões. E ele repetiu aquela visão, aquela palavra profética para a igreja. E de lá para cá nós temos visto Deus cumprindo aquilo que ele falou através do seu servo. E a igreja se envolvendo em missões. A igreja entendendo o que é fazer missões. E ao mesmo tempo eu vejo Deus se movimentando em favor da igreja. Coisas acontecendo que foge da lógica humana, mas isso é resultado de uma igreja que está em movimento. Uma igreja que se espelha em Jesus. Jesus não parava. Jesus estava passando neste local, mas ele não estava passeando. Ele não estava sem propósito, ele estava passando ali com um propósito. Como Deus presciente, onisciente, ele já sabia que ali estava alguém que precisava do amor de Deus. E quando a igreja começa a se movimentar, o próprio Deus vai colocando no caminho da igreja pessoas que precisam do amor de Deus, e a obra vai crescendo, se multiplicando, e Jesus vai salvando, batizando com o Espírito Santo, porque a igreja é uma igreja missionária. Então esta é a primeira característica de uma igreja missionária: ela se movimenta. Aleluia! E ela se movimenta por quê? Porque tem poder. É uma pergunta que a resposta é óbvia, mas ainda tem poder de Deus no seu coração. A chama pentecostal ainda arde na sua alma, no seu coração. Se isto é verdade, levante uma das suas mãos e manifeste algo para o Senhor. Se há ainda poder de Deus em nossas vidas, nós nos movimentamos. Não conseguimos ficar parados. Porque hoje, em alguns lugares, em algumas igrejas, alguns se tornaram apenas frequentadores de cultos. Eles vêm no domingo, quando vêm. Alguns é só a Santa Ceia. Tem alguns que tem uma cota, né? É aquela cota semanal ou mensal. E ele recebe, ele é exigente, é como um cliente. Se o culto não for da forma que ele quer, ele até sai murmurando. Se a mensagem não massagear o seu ego, ele sai reclamando, porque ele se vê como um cliente que quer receber benefícios do culto na igreja, e recebe mesmo, porque aqui Deus está e ele abençoa. Mas acabou o culto, ele dá paz, Senhor, para alguns irmãos, quando dá, vai embora. E volta no próximo e não se envolve com a obra, não se movimenta. Mas nesses últimos dias o Senhor está chamando desde crianças até anciãos que estejam envolvidos em movimento. No culto de doutrina, na última quarta-feira em nossa igreja, eu falei para os irmãos que querem pregar, fazer a obra, que às vezes a gente pensa que isto é restrito a este ambiente aqui, ao púlpito, ao microfone. Mas na realidade, há muitos lugares que podemos pregar. Os hospitais, as ruas, na fábrica, nos comércios, nós podemos pregar, anunciar Jesus, e Ele quer nos usar. Estejamos em movimento. Aleluia.
Agora, quando a igreja se movimenta, ela então se depara com oportunidade de fazer a obra do Senhor. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava passando. E agora vem a segunda característica de uma igreja missionária. Ela vê como Deus vê. Ela olha como Jesus olhava as pessoas. A Bíblia diz que Jesus viu um homem cego de nascença. Este ver aqui não é apenas ver da forma que eu estou vendo os irmãos, mas é disponibilizar atenção. É parar para observar o que está acontecendo naquele momento. Então, uma igreja missionária, ela vê como Jesus vê. Ela olha como Deus olha. E a pergunta que eu faço para mim e para todos nós, e se você quiser, respeitosamente, faço para você e você faça essa pergunta para você mesmo. Como temos olhado para as necessidades das pessoas? Como temos olhado para aquele que está na feitiçaria, na idolatria, no ocultismo? Para aquele que está nas drogas? Será que o nosso olhar tem sido o olhar de um mero religioso que olha já com preconceito, aquele não faz parte da minha tribo, do meu povo, do meu grupo, então não posso me misturar com ele? Porque permita-me dizer-lhes, eu nasci na igreja Assembleia de Deus, meus pais, meus avós, todos assembleanos, e isso pode acontecer conosco. Tenho 42 anos de idade, são 42 anos dentro da igreja. E às vezes a gente se gaba, eu sou assembleano desde nascença, eu sou de tal igreja desde nascença, e desde pequeno, desde criança, e a minha religião não me permite tais coisas, tais relacionamentos, e nós vamos ficando presos aos nossos conceitos e preconceitos, e nos distanciamos cada vez mais das pessoas que estão carentes. Perdemos até o desejo, a vontade de dar um abraço em alguém que está afundado na lama do pecado. Temos discursos bonitos, temos escolas boas, teológicas, escolas bíblicas, tudo muito bom, tudo no alto padrão, a igreja prosperou, cresceu, isso é lindo, é maravilhoso, é para a glória de Deus, porém a igreja não pode ficar longe das necessidades das pessoas. Como a igreja da maioria que sofreu a reforma protestante, que foi se distanciando, de um lado o clero, de outro lado as pessoas. Criou-se uma barreira de dogmas, de conceitos, de preconceitos, que as pessoas foram ficando longe, cada vez mais longe, distante. Louvo a Deus pelo o trabalho Família Cristã, né, que parece que é um trabalho que aproxima bem as pessoas, que os irmãos fazem aqui. Lá nós fazemos também um trabalho semelhante. A igreja vai crescendo e você tem que colocar esses grupos para que as pessoas se sintam acolhidas, atendidas, amparadas, e tragam outras para que também se sintam da mesma forma. Jesus olhou para aquele homem. Agora, olhe para mim e escute o que eu vou lhe dizer. Jesus não estava sozinho, tinha mais gente com ele, os discípulos, que também olharam para aquele homem. Só que são dois olhares diferentes. Jesus olhou, o texto não diz assim, mas podemos deduzir, olhou com um propósito: eu vou resolver a situação deste homem. E os discípulos olharam com outro propósito. Qual foi o propósito dos discípulos? Foi um propósito especulativo. Especulação sobre o sofrimento daquele homem. Perguntas, teses teológicas. Aqui eles manifestam uma tese teológica muito enraizada no judaísmo e em algumas igrejas evangélicas nos dias atuais. Que se alguém está sofrendo, é porque existe um pecado específico que levou a pessoa àquele sofrimento. Uma maldição. E Jesus,
Quando os discípulos perguntam para ele, Rabi, mestre, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Aqui é uma tese teológica que não dá tempo de discorrer, mas os irmãos conhecem muito bem, são bem ensinados. Eles não estavam preocupados, estavam nem aí para o sofrimento do homem. Eles queriam saber quem pecou. Eles queriam saber o que ele tinha feito, ou se eram os pais dele. Será que não agimos assim às vezes, quando olhamos pessoas na sarjeta, sofrendo, angustiadas, presas pelo pecado, e ficamos discutindo teses teológicas? Hoje é muito comum nas redes sociais, até grandes teólogos discutindo. Tese A, tese B, tese C. Atrás de um computador discutindo teses, polêmicas. É o que chama a atenção hoje, polêmicas. Se o grupo A é salvo, se o B é salvo, é aquele povo lá um pouquinho diferente, aquela igreja tem uma liturgia diferente, então eu acho que não é salvo, não. E ficam discutindo e as pessoas estão morrendo. Ficam debatendo sobre o sofrimento, é muita teoria e pouca prática. Muita discussão teológica, teses teológicas lindas, maravilhosas, mas pouca prática, pouco mão na massa. Pouca gente que está indo para as ruas e olhar para as pessoas como Jesus olhava. Se tese teológica salvasse, resolvesse o problema do mundo, o mundo já estaria todo salvo, porque o que não falta é literatura, é teólogo, e não sou contra nada disso, eu também estudo. Isso é só um complemento, não é o principal. O principal é o que Jesus fazia, ir ao encontro das pessoas necessitadas. É culto de missões, quem quer ouvir essa palavra, diga amém. É muito bom estudar quais são os países não alcançados, os índices, tudo isso é excelente e faz parte do trabalho missionário. É necessário, mas se não tiver a prática, se não tiver a ação, o que eu acho lindo em Jesus é que ele não ficava só de discurso, só de palavras, Jesus agia. Eu não quero emocionar ninguém, não é o meu papel, não é o meu perfil. Sou pastor de igreja há 15 anos na mesma região e antes estávamos em outras regiões. Comecei muito cedo e pastor não tem muito essa prática, né, de querer mexer com o emocional das pessoas. Estou falando a palavra que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero te perguntar, será que nós estamos agindo? E a pergunta que eu faço é primeiro para mim, eu fiz para mim essa pergunta. Será que estamos agindo ou estamos apenas conjecturando? Com ideias? Com teorias? O Senhor, neste culto missionário, eu tenho plena convicção, a gente não vai para lugar nenhum sem propósito. Estou aqui. Eu tenho certeza que Deus permitiu que eu aqui estivesse e trouxesse essa palavra a mando do pastor Joel. Com muita honra, tremor e temor, estou aqui falando-vos a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que essa palavra, ela se encaixa em pelo menos uma vida aqui nesta manhã, nesta tarde. Nós precisamos, primeira pessoa do plural, nós, eu, você, precisamos agir um pouco mais. Nestes últimos dias da igreja, quem quer falar como Isaías falou? Senhor, eis-me aqui. Se você puder, se não for lhe constranger, levante as duas mãos e diga comigo: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim.
Jesus está ouvindo estas palavras agora. Os céus estão registrando estas palavras agora. O Espírito de Deus está selando aquilo que está sendo dito agora. E Ele vai levantar mais jovens, senhores, senhoras, adolescentes, obreiros, pastores, que vão agir, que vão andar, se movimentar pelo poder de Deus. Porque o poder já foi dado, foi lido aqui na leitura oficial pelo nosso irmão, que Jesus falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e este poder foi dado à igreja também, parte dele foi distribuído para a igreja. Então nós temos o poder para agir, para nos movimentar, e nós temos agora o olhar de Cristo para as pessoas. Agora Jesus mostra-nos aqui a outra característica de uma igreja missionária. É uma igreja que coloca as pessoas acima dos dogmas. Não é uma palavra muito fácil de falar. Eu sou assembleano como vocês. Meu pai é pastor assembleano. E eu respeito muito os nossos dogmas, a nossa liturgia, a nossa doutrina. É linda, é maravilhosa. Só nós não podemos apenas, ou melhor, só não podemos colocar as pessoas abaixo desses dogmas. Às vezes não mudamos alguma coisinha que não é princípio, não é doutrina. Não estou falando de doutrina. Não estou falando daquilo que é princípio imutável. Mas não mudamos algumas coisinhas por capricho do nome de uma denominação que deve ser respeitado, sim, mas quando há conflito entre certas práticas religiosas denominacionais em relação ao sofrimento das pessoas, deve prevalecer as pessoas. Vocês podem receber essa palavra? E falo com liberdade, que eu estou vendo aqui uma igreja que pratica isso. Estou vendo aqui uma igreja que tem a mente aberta para isso. Uma igreja missionária que tem um pastor, que tem uma visão de águia, linda, maravilhosa, em relação a missões. E em alguns lugares o trabalho trava, não avança, porque a gente quer fazer. Mas tem alguém que se coloca como o fiscal da religião, e ele diz, não, isso aí não pode. Certo dia, alguns anos atrás, nós começamos a fazer um trabalho de evangelização nos semáforos. Então, os jovens da igreja vão para o semáforo, abrem uma faixa, Jesus te ama, algum texto da Bíblia. Enquanto o semáforo está fechado, os jovens vão lá, abrem, outros vêm e entregam o folheto. E Deus despertou vários jovens. Eu ia com eles em alguns trabalhos. E alguns chegavam, jovens novos na igreja, chegavam para participar do trabalho e não chegavam da forma que a gente está acostumado a se vestir. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Chegava meio diferente. Aí um dia eu estava lá na minha sala e chegou um presbítero. E ele, boa pessoa, mas ele me deu um puxãozinho de orelha. Eu tenho presbítero que puxa a orelha do pastor. Aí ele falou assim, pastor, aquele trabalho lá é muito bom, mas seria interessante que houvesse um padrão, né? Um padrão assim mais assembleano para os jovens estarem lá na rua. Ele falou, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. E ele foi dando um puxãozinho de orelha e eu ouvi atentamente. Depois que ele terminou, eu falei, terminou? Eu falei, sim. O irmão está certinho. Concordo com tudo. Só tem um problema. Qual é? Esse pessoal do padrão, ele não está indo. Então eu tenho que usar quem está lá. Mas eu vou escalar o irmão e a sua esposa, que tem um padrão, para ir lá no próximo sábado. Não foi até hoje. Quem sabe no próximo agora ele vai. Vendo esse testemunho.
Eu não estou aqui pregando contra os nossos padrões, pelo amor de Deus. Vocês estão me entendendo, né? Eu estou falando que as necessidades das pessoas, elas estão acima de certas coisas que são temporais, passageiras. Amanhã vai mudar. Em outro lugar já mudou, no passado também não era assim. Enfim, são coisas passageiras que não implicam em doutrina, em princípios da palavra de Deus, não se constituem pecados. E Jesus tinha essa visão. Jesus colocava as pessoas acima. Ah, está com fome, tem que comer, mas é sábado. Não, pode comer. Pega as espigas aí e come. Ah, ele é pecador, está fazendo coisas no sábado aí que não pode fazer. Jesus se preocupava com as pessoas. Aleluia. Que o Espírito Santo coloque no nosso coração hoje, uma vez mais, essa preocupação com pessoas, com gente. Tudo é muito importante, os dogmas, a doutrina, a estrutura física. Temos lá um templo bonito também. E se Deus quiser, teremos outros em nome de Jesus, se Jesus não voltar. E se ele voltar, vai ficar lá para os testemunhos de Jeová, se quiserem. Mas, né, temos lá tudo, tem que ser o melhor. Né? Tudo tem que ser o melhor para Deus. Amém, irmãos? Templos bonitos, tem que ser o melhor. Nada de criticar a igreja porque está construindo, investindo. Tem que ser o melhor para Deus. Não é? Tem que ser o melhor. Porém, nada disso é mais importante do que uma pessoa. Você pode dizer para o seu companheiro aí, sua companheira, você é o mais importante. Jesus morreu na cruz por causa de você. Você que me assiste aí pela internet, Jesus morreu na cruz por causa de você. Você é o alvo do amor de Deus. Ele se preocupa com você. Você que entrou aqui pela primeira vez hoje, Jesus te ama, Ele se preocupa com você. E a vitória de Deus está vindo para a sua vida. Se você crê que Ele tem uma preocupação, um plano, um propósito em relação à sua vida, assim como Ele abençoou aquele homem, Ele está aqui hoje para nos abençoar também. Quem crê nesta palavra, levante as mãos e dê um brado de glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Uma igreja missionária, ela se movimenta. Uma igreja missionária, ela vê como Jesus vê. Uma igreja missionária coloca as pessoas acima dos dogmas. Uma igreja missionária, ela tem a capacidade de inovar. Pregamos muito, e eu entendo o contexto, até eu já falei também, que não precisamos de inovação, mas de renovação. Mas, na realidade, a inovação, ela tem os dois sentidos da palavra. Tem o sentido ruim, negativo, e o sentido que é positivo. E aqui nós encontramos Jesus inovando. Ele operou o milagre de uma forma totalmente diferente. Sui generis, única. Isso nos mostra que a igreja, ela tem que ter essa capacidade, esse entendimento, essa sabedoria de usar métodos para alcançar as pessoas. Desde que esses métodos não se constituam pecados antibíblicos. Mas se forem coisas que não implicam nessas situações que eu falei, a igreja tem esse poder, essa sabedoria de inovar nesse sentido. E Jesus, quando responde para aqueles discípulos que nem aquele homem havia pecado, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ele fala, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele diz assim, olha, depois de falar assim, ele faz assim, ele cospe na terra, com a saliva faz lodo e untou os olhos do cego. Um método diferente. Eu fico pensando o que os discípulos pensaram aqui. A Bíblia não diz, e eles provavelmente não falaram nada, mas deveriam ter pensado muita coisa
que Jesus está fazendo? Que coisa estranha. Uma igreja missionária, irmãos, ela começa a se tornar estranha. Por que estranha? No bom sentido da palavra. Porque Jesus vai salvando, vai chegando gente nova, vai se movimentando, e as coisas vão acontecendo, e vai saindo daquele engessamento. Sabe aquilo que engessa, que trava? Vai acontecendo coisa nova. O departamento de louvor vem com coisas novas, mas que é para Deus. Porque a gente tem assim uma tendência de sempre exaltar o passado, né? E o passado é maravilhoso, deve ser respeitado, tudo é muito bom, lindo, maravilhoso. Porém, irmãos, nós estamos no presente, Deus nos usa agora. O passado está aí como exemplo. Agora quem faz a obra somos nós, hoje. E há métodos que foram importantes no passado, mas hoje não se aplicam mais. E às vezes a pessoa está ali insistindo naquilo, daquela forma. Mas a igreja missionária, Deus vem e desvenda, abre uma visão assim maravilhosa. E ela começa a entender e compreender formas de chegar até as pessoas. Escute o que eu vou lhe dizer. Um pastor missionário, um obreiro missionário, um crente missionário, ele é diferente, irmãos. A visão dele não é limitada. Sabe por quê? Deus não tem métodos únicos, imutáveis. Até porque Deus não usa métodos. Deus usa as pessoas. Diga aí para quem está ao seu lado, Deus usa você. Agora, o método, você aplica aquilo que Deus lhe deu, a ferramenta que Deus lhe deu. A forma é como Deus lhe deu. Ano passado, nós colocamos como propósito o ano da multiplicação, lá em nosso campo. E todas as congregações, são quase 50, trabalhando com o mesmo tema. E ali, Deus deu uma estratégia. Orando ao Senhor, Ele colocou no meu coração de fazer pequenos grupos e nesses pequenos grupos fazemos cultos nas casas com objetivo missionário e solidário. Era um tempo de crise mais acentuada, agora estão começando a melhorar no Brasil. Então vai um grupo para uma casa, faz um culto evangelístico, 40 minutos, 45, um culto bem simples. E no final tira uma oferta, e aquela oferta é destinada àquela família, e a casa escolhida eram casas de famílias que estavam carentes. E se não fosse carente, a pessoa pegava a oferta e destinava a uma pessoa carente. Em um dos cultos, que foi um dos primeiros, aí Jesus começou a salvar. Em um dos primeiros cultos, a família não precisava, não estava necessitada, mas fez o culto, realizou o culto, pegou a oferta e falou, pastor, eu vou destinar a oferta para a minha cunhada que está desempregada e não é crente, está passando necessidade. E assim fez. E a cunhada e a família foi para a igreja e aceitou Jesus, se converteu. Métodos. Mas como assim fazer o culto, tirar a oferta? Só que tinha um detalhe, eu já ensinava também a dar o dízimo, porque daquela oferta 10% separava e voltava para a igreja. Para a pessoa aprender a dar o dízimo. Um método simples, diferente, mas que o objetivo foi atingido, que era a salvação de vidas. Está sendo atingido. E aqui Jesus usa outro método. Cospe na terra, faz saliva, fez lodo, untou os olhos do cego e disse para ele, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E ele foi. E o milagre aconteceu, e ele voltou vendo. E aqui eu encontro outra característica da igreja missionária. É uma igreja que, além de todas as demais características que eu vos falei, é uma igreja que abençoa as pessoas através dos dons espirituais. Porque este homem, até então, não havia conhecido a Cristo como Salvador.
Este homem até então não havia recebido a Jesus como Salvador. E às vezes queremos abençoar, orar, realizar os milagres em nome de Jesus somente para aqueles que já estão conosco. Mas aqui Jesus primeiro faz o milagre. E lá no final do texto, que eu não vou ler, que a hora já está terminando, lá no final do texto é que ele encontra Cristo como Salvador. Aqui nós encontramos uma outra característica. Vamos fazer o que Jesus fez. Ele orava, ele curava, independente da fé das pessoas. Ah, mas não é da igreja ainda, não é evangélico, não tem religião. Não importa, Deus nos deu autoridade e poder para orar e abençoar as pessoas em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos comigo e diga: nas minhas mãos, a autoridade para orar e realizar os milagres, curar as pessoas em nome de Jesus. Aleluia. Ah, mas ele não é crente. Quem sabe ele vai embora, nunca vai voltar na igreja, não importa. Usemos o que Deus nos deu para abençoar as pessoas. Agora, em alguns casos, e aqui eu termino, quando a gente usa o que Deus nos deu, fazendo como Jesus fez, as pessoas são salvas. Na sequência do texto, você encontra este homem que até então, quando responde aos religiosos, é um profeta. Depois lá embaixo, Jesus faz o convite para ele. Você crê no Filho de Deus? Mas quem é ele? Você está vendo ele. Aqui, ó. Assim eu creio. Aqui ele fica crente, é discipulado. Você pode glorificar ao nome do Senhor por isso? O pastor já autorizou. O tempo não permite mais de eu falar a mensagem, mas falei aquilo que é o necessário. Tem alguém aqui que ainda não é crente, não é evangélico, ou está afastado da igreja, ou pela internet, e quer entregar a sua vida a Jesus? Levante uma das suas mãos, queremos orar por você. Se alguém não crente, Jesus te ama. Alguém que se afastou, Jesus te ama, volta. Eu venho como estou. Eu venho. O pastor Ismael já autorizou, então fiquemos em pé. Enquanto você convida alguém. Que Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Enquanto a igreja faz o convite, se porventura alguém não crente entre nós, vem aqui receber Jesus como Salvador. Eu faço o segundo convite e é 1 minutinho só. Não vou passar do horário que foi me dado. O segundo convite é: onde está um crente, um irmão, um obreiro, um jovem que quer se movimentar mais, olhar como Jesus olhava, fazer mais para Deus. Não estou dizendo que você não está fazendo, fazer mais. Vem aqui, eu quero orar por você também, segundo a autorização do nosso pastor. Eu vejo Deus aqui levantando missionários e missionárias. Olha só que bênção. Esta é a maior alegria de um pastor, irmãos. É quando as pessoas compreendem, não pela emoção, mas pelo entendimento, pela razão, o que é que Deus quer delas. Os pastores que puderem me ajudar orando por essas pessoas. A igreja também, o louvor pode continuar. É momento de orarmos, vamos buscar a Deus. Um avivamento começa assim, quando a gente coloca a nossa vida diante do Senhor. Se houver alguém que esteja aceitando Jesus, dê um sinal para a gente conhecer. Ou alguém que esteja retornando para os caminhos do Senhor. O avivamento não é apenas estar na igreja dando glória a Deus, aleluia, falando em línguas. O avivamento é se movimentar em favor da obra. Há alguém para Cristo? Se há, venha. O convite está aberto para você. Aleluia.
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, aqui está esta multidão, Senhor, de irmãos e irmãs, teus servos que se colocam diante de Ti, depois de ouvirem a Tua palavra, Senhor, se disponibilizam para fazerem mais para o Teu reino. Que neste culto missionário haja um despertamento, Senhor, em todos nós, em cada um de nós, a começar da minha vida, que estejamos, ó Pai, dispostos a fazermos um pouco mais para Ti. Eu creio que nesta tarde o Senhor está levantando aqui pessoas que vão mudar vidas através da pregação do Evangelho. Pessoas que vão impactar lá no local de trabalho, na escola, na faculdade, nas universidades, lá na rua onde mora, lá no condomínio onde mora, lá na casa onde mora. Onde quer que estejam essas pessoas, Senhor, a chama missionária está acesa, meu Pai. Elas passarão a se movimentar de acordo com aquilo que o Senhor tem estabelecido para cada um de nós, o chamado individual. Elas passarão a olhar assim como o Senhor olha para as pessoas. Elas passarão a colocar as pessoas sempre em primeiro lugar. Elas passarão a ver estratégias e métodos que o Senhor está dando hoje aqui. Métodos e estratégias para serem usados para salvarem vidas e trazerem as pessoas para o Teu aprisco. Senhor, capacita-nos segundo a Tua graça, segundo a unção que há em Ti. Em nome de Jesus.